Doutora mestra Júlia dos Santos Moraes é professora de inglês da Rede Municipal do Rio de Janeiro e mestra em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. Especialista em Educação com Aplicação da Informática pela UERJ e licenciado em Letras Português e Inglês pela PUC-RJ. Tem interesse na área de educação para as relações étnico-raciais, tecnologias educacionais aplicadas ao ensino e em estudos de literatura infantil negra de língua inglesa. Vou apresentar todo mundo, né? E depois eu só passo a palavra para eles. A gente tem o prazer também de receber o professor doutor Osmar Soares da Silva Filho. Osmar Itobi é natural de Niterói e cria de São Gonçalo. É doutor em letras poéticas, escritor, poeta, artista visual e professor de português da nossa casa, do Colégio Pedro II, onde fundou o Erereba, que é a especialização em educação das relações étnico-raciais no ensino básico. Professora doutora Shirley Almeida Batistoni é licenciada em Letras Português e Francês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em Letras Neolatinas pela UFRJ também, doutora em Estudos de Linguagem pela UF, com estágio doutoral na Université Rennes 2, France. Atualmente atua na educação básica no Instituto de Aplicação, o UERJ, né, como professora de língua francesa, para o 2º e 3º ano do ensino médio. Essa atuação se articula diretamente com a formação de professores em estágio supervisionado. Também coordena um projeto de extensão desenvolvido em território atravessado por vulnerabilidade social, a Cruzada São Sebastião, no Leblon. E também no CAP UERJ, articulando formação docente, ensino de línguas e compromisso social. Vou passar então a palavra para a nossa convidada, professora Júlia dos Santos, que vai nos falar um pouco sobre sua trajetória. Então, boa tarde. Precisam o microfone. Sim. Gravação, para mim, é novidade. Então, enfim, vamos lá. Como foi apresentado, eu sou professora de inglês da rede municipal, já dei aula em cursos de idiomas, escolas particulares, mas hoje em dia a minha escolha é pelo ensino público município, né? E eu não sei, boa tarde, né? Acho que eu acabei na gravação, não falei boa tarde. Eu vou começar essa minha apresentação com essa frase da Bell Hooks: para os negros, o lecionar, o educar era fundamentalmente político. Eu tenho um legado na minha família de educação, assim, nós, negros, que fomos negadas a educação em 1837, que a gente era proibido de estudar. Eu tenho uma família que furou muito essa bolha, mas eu tenho avós que não tiveram acesso ao estudo. Então, estudo, educação foi sempre muito valorizado. Sou filha de uma professora de história. Então, no início, não queria ser professora, mas educar é essencialmente político, como vocês estão vendo aí. E eu venho aqui, a minha fala, justamente para compartilhar com vocês o meu fazer pedagógico como professora de inglês antirracista. E há muito tempo a gente tem as práticas inerentes na gente, né? Mas a gente não sabe se até então eu não sabia se era isso ou não. E aí levei minhas inquietações como pesquisadora observadora do chão da escola para o Cefet em 2020. Fui fazer um mestrado de relações étnico-raciais. Então, esse meu fazer pedagógico que eu venho compartilhar com vocês, ele é fruto de várias mãos. A primeira, né, da criança, da adolescente que não se via em nenhum livro infantil, não se via na televisão. Eu sou uma mulher negra de 51 anos, indo para 52. Da professora, da universitária presa ao cânone ocidental, na PUC, né? Da professora dos vários chãos, né, do curso, que via a identidade negra muito forjada ainda na lógica racista, e depois, né, me aproximando de pessoas que estudavam do movimento negro educador, né, que a gente sempre fala, comecei a ampliar minha visão e a começar a entender essa sociedade
que a gente vive de uma maneira mais crítica, né? Então, eu botei o livro da Nilma Lina Gomes aí, Movimento Negro Educador, justamente para lembrar que foram esses movimentos de base, movimentos sociais, que puxaram essa questão da diversidade para o ensino, né? Então, e a última fase, né, a última mão que escreveu esse meu fazer pedagógico é a mão da mãe, quando eu me tornei mãe e comecei a fazer diferente com a minha filha. Enfim, a maternidade faz com que a gente, né, faça grandes conquistas, né, eu acho. Então, né, eu falei, ser professora do município, gente, tem várias particularidades. Uma delas é você viver com a falácia de que aqueles alunos não aprendem língua estrangeira, que eles não são capazes. E eles pegam para eles mesmos esses discursos. Eu não sei português, quanto mais inglês. Para que eu vou aprender inglês? Eu não vou viajar. Enfim, essa é o discurso. E é muito sério isso, né? Moita Lopes sempre fala isso, né? Que a gente... É um discurso ideológico para dizer eles não têm aptidão, eles não têm capacidade e, enfim, e a gente, quando eu me proponho a fazer uma língua inglesa decolonizadora, é justamente uma proposta decolonial, na verdade, para a gente lembrar que letramento, linguagem, linguagem e raça, ela sempre foi instrumentos da elite, né? Para poder dominar, enfim, e negar esse instrumento para a população periférica. Então, na verdade, esse meu aluno de escola pública, que é periférico, seja negro, seja não negro, de favela, a gente precisa criar... a gente precisa desconstruir esse tipo de aula, né, que a gente faz e lembrar de uma linguagem que possa definir esse mundo dele, que contemple o quê? As subjetividades e a vida dele. Né? Então, o meu fazer pedagógico é muito de uma época também que os livros não estavam atentos a isso. Hoje em dia, a gente tem muita coisa boa sendo feita. A própria Secretaria Municipal de Educação tem uma gerência de relações étnico-raciais chamada GERER, e que fez uma limpa nos documentos, enfim, e foi muito bom, porque as crianças podem ler sobre Cartola, Nelson Mandela, e na aula de inglês, né? Não é só na de história, enfim. Então, mas a gente, quando está em sala de aula, eu sou curiosa, eu gosto de falar sobre atualidades, eu pesquiso, então a gente tem que trazer o mundo atual para a sala de aula, né? Então, essas minhas inquietações eu levei para o curso do mestrado do Cefet, e esse meu fazer pedagógico, que vocês vão ver, eu me baseio em 4 pilares. A literatura sempre, trabalhar com livros infantis, infanto-juvenis, porque vai ser o disparador de novas histórias, você saber outros conhecimentos, outras culturas, olhar o passado, né, abrir a mente para o imaginário da criança. As atividades também são centradas no protagonismo deles, né? Eles são seres ativos, eles vão pensar, eles vão interagir com aquele livro. Vamos propor atividades que eles possam falar deles mesmos. Arte multimídia eu acho fundamental, sem arte a gente não consegue ir para frente. Vocês vão ter uma noção melhor quando eu mostrar aqui as propostas. E multidisciplinaridade, você conversar com o seu colega de história, de geografia e ver como vocês podem trabalhar juntos nos projetos. Então, eu vou trazer três propostas aqui para vocês. Esse livro se chama Plantando Árvores no Quênia, Planting the Trees of Kenya. É um livro sobre a biografia de Wangari Maathai, que é uma ativista, uma bióloga queniana, que tem profunda importância para o mundo. Ela é que começa toda a questão da sustentabilidade no Quênia, e que depois se espalhou para outros países. É Prêmio Nobel da Paz de 2011. E eu ficava boba que, quando eu conheci
esse livro, eu conheci por uma outra colega nossa, Ângela Ramos, que foi uma das primeiras, se não a primeira professora, inclusive do município, que escrevia resenhas de livros infantis negros, de protagonismo negro, há 20 anos atrás. Ela ainda tem o site dela aí, e ela me presenteou com o livro em português. Aí eu fui atrás com o livro em inglês. Por que isso? A gente quer apresentar também para os nossos alunos material de linguagem autêntica. E a gente tem que trabalhar com os livros, né? Uma coisa é você ir no livro didático, ver um pedaço do livro, um pedaço do texto, e os livros, eles abrem essa oportunidade. E trabalhar com a Vanguard foi muito bom por vários motivos. Eles conheceram a história daquela mulher que, de alguma forma, eles levaram para a vida deles, assim, a trajetória dela, num país, né, que sofria com o imperialismo britânico. Ela teve... foi empurrada para a pobreza, né? Porque, enfim, a gente sabe das histórias. E ela vai para os Estados Unidos, estuda e volta como uma grande ativista. Então, que proposta você pode fazer para eles, né? Eu, por exemplo, aqui que eu estou mostrando para vocês é uma linha do tempo. A gente vai trabalhar verbos, né? Vai trabalhar a história dela. Foram turmas de 6º, 8º e 9º. Tá? E o que eu propus para eles, né? Você tem a questão da linguagem, 9º ano já trabalha com biografia, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas com o 9º ano eu fui um pouco além. Como a gente estava fazendo um projeto em conjunto, eu não revelei a identidade dela, né? E nem que era mulher, que era homem, e foi muito bom, porque é chacoalhar imaginário. É trabalhar como que a criança pensa, o que o jovem pensa. Poucos e poucas leram a Vanguard como uma mulher preta, né? Da primeira vez que eu fiz esse projeto, ela era um homem. Depois já viram como uma mulher, que eu acho que foi excelente, mas ainda como uma mulher branca. Então, a gente pode discutir tanta coisa, né? E ao mesmo tempo entregar a língua, estudar a língua, né? E sair um pouco do tecnicismo, né? Daquela coisa rígida, enfim. Então, esse é um exemplo de atividade. Todas essas atividades eu desenho uma sequência didática. Dá trabalho? Dá. Mas é um outro resultado que você tem. E a gente tem, eu não vou dizer que a gente sempre consegue fazer isso, mas, enfim, a gente tenta, a gente dá o nosso jeito. Aqui é um outro desdobramento dessa linha do tempo, My Timeline. Eles fizeram uma linha do tempo da vida deles, baseado na dela. Então, você tem... Essa experiência aqui, gente, foi em 2021. Tem outras, mas eu quis trazer porque essa é que está na minha dissertação. Então, aí estão usando os verbos, estão falando... Houve a oportunidade deles se conhecerem. Essa aí, I was born em Campina Grande, Paraíba. As escolas por onde ela passou, o que ela fez. Aí queriam dizer sempre algo heróico, né? Porque aprenderam sobre a Vanguard. Eu também sou uma heroína, I save a child. Eu falei, mas o que quer dizer isso? Não, é que a minha amiga quase foi atropelada, professora. Então, assim, coisas do dia a dia, da vida deles, entendeu? E isso, outra atividade... trabalhando com os adjetivos, foi justamente falar sobre a Vanguard, né? Os adjetivos que a qualificam, enfim, aí tem aqui um exemplo, né, do que eles entenderam da história, do movimento dela político também, pela liberdade das mulheres, pela economia das mulheres do Quênia, replantar 30 milhões de árvores, ela que começou esse movimento no país, e também parcerias com história, com o professor de história, porque aí ele estava trabalhando esse conteúdo nas aulas dele e a gente trabalhou com o documentário dessa ativista. Rapidamente, aqui estou dando um exemplo aqui de atividade, e aí esse livro é um conto africano. Esse livro é da biblioteca da grande professora Zoilda Loreto da Trindade, né? O Osmar deve conhecer. Eu fui uma das responsáveis
por dividir os livros que ela recebeu, né, com outras amigas, que foram para territórios que ela atuou, né, a maioria, e alguns de inglês foram para a minha escola. E isso é fantástico, porque, novamente, você vai trabalhar com um livro que já está posto. O nome desse livro é Mufaro's Beautiful Daughters. Elas são lindas, elas são bonitas. E trabalhar com o corpo negro das meninas na escola é fantástico para todo mundo. Não para elas, mas para todos os outros alunos e alunas. Porque o conto já diz que elas são lindas e maravilhosas, né? E é um conto que só ele já suscita várias questões. Por quê? Porque os nossos adolescentes, nossas crianças também reproduzem preconceitos religiosos, tolerância religiosa. Então, a griot do livro vira macumbeira muito fácil, né? O menino que está na floresta, que tem um encantamento, são os encantados deles também, vira também o diabo. Então, assim, são essas conversas que a gente tem, que são puxadas por esses tipos de conhecimento, que é novo para muitos deles, né? E que a gente começa a falar sobre questões sérias, sobre racismo, sobre preconceito, e nada melhor do que literatura, né, para falar sobre isso, porque sempre vai aparecer, sempre vai surgir nas discussões. E, novamente, um livro lindo, de beleza. Por que nossas crianças desse chão não podem pegarem livros assim? E a Zoilda falava muito isso, ela tinha uma biblioteca com livros maravilhosos, né? Com todo cuidado. Então, assim, uma parte deles foi justamente para essas crianças. E outro pilar que eu falei, eu não sei, eu estou com tempo, porque eu estou falando aqui, trabalhando com artes e multimídias e saberes também indígenas, né? Eu, como professora de inglês, acabo trabalhando as culturas do Pacífico Noroeste, que são outros povos indígenas, mas, com certeza, eles trazem para a gente a cultura dos nossos povos. Então, por exemplo, esse aí é o Raven Steals the Light, o corvo, né, que rouba a luz do sol, a luz do mundo, o mundo na escuridão. A gente tem que mostrar vídeos. A gente está aqui no Pedro II, que eu acredito que seja uma instituição que trabalha muito essas questões, mas nem sempre a gente tem isso no chão que eu estou. Então, é também uma outra luta. É uma luta você levar esses materiais para o chão, né, da escola municipal. Então, assim, você tem também... Aqui é uma produção deles. Eu faço muito recontos. Eu conto, faço storytelling, eu adapto, às vezes, storytellings para ficarem mais fáceis, obviamente, porque são livros que são produzidos lá fora, com a fluência deles, não daqui. Então, você acaba tendo que adaptar e reduzir, colocar, às vezes, num discurso direto, enfim, mas não perde-se a beleza do conteúdo, né? Mas eles fazem recontos. E a gente faz vídeos disso. Isso aqui é um exemplo, eu não estou com vídeo aqui, mas só para vocês entenderem como a gente trabalha. E nesse ano de 2022, que foi um ano bem complicado, eles estavam... Eu mostrei, eles estavam na mídia a questão dos Yanomamis, do garimpo ilegal, enfim. E aí eu vi uma reportagem, olha, é uma coincidência até triste, uma reportagem do Dom Phillips. Para quem não lembra, o Dom Phillips foi aquele jornalista que acabou sendo assassinado, enfim, com o indigenista Bruno. E aí, eles, mais tarde, eles lembraram, né? Professora, não, eu que lembrei, na verdade, eles não iriam lembrar, mas, enfim, para trabalhar com a contemporaneidade, é isso, você trabalhar com as coisas que estão aparecendo, e eles perguntarem, isso tudo acontece na aula de inglês. E aí lembrei de trazer a história da Joênia Wapichana, que foi a primeira deputada federal indígena aqui no Brasil, e a gente eu fiz um trabalho com eles, né, que tem também, falando sobre a rotina dela, tinha uma revista que eu li e falei, poxa, eu vou trazer esse conteúdo para eles. Mas, nesse exercício,
além do inglês, eu provoco sempre com questionamento em português, obviamente, que esse pensamento crítico é fundamental para uma educação ampla, formadora cidadã, como a gente já viu com tantos nossos educadores, Paulo Freire, enfim. Uma educação antirracista, ela tem que ser assim, ela tem que ser reflexiva. E aí, ela, na porta do gabinete dela, ela tem: não calem as vozes dos indígenas. E aí, eu fiz uma pergunta para eles, né, no final da prova, o que eles entendiam por isso. Então, isso é um relato, a gente tem vários. No livro tem que aí o Brasil precisa de mais representatividade na política para os que não têm voz. Isso aí foi entendimento, né? Nosso país é composto por diversas etnias. Para ter um lugar na sociedade, nós precisamos de mais pessoas importantes para defender as minorias. Então, é o entendimento desse aluno naquele ano, né? Enfim. Então, a gente traz esse debate e as considerações finais que eu trago um pouco para essa fala, né, que é rápido, enfim, depois a gente vai ter oportunidade para conversar, é isso, né, que esse processo é um processo que a gente constrói, né, a gente conhece o aluno também, os alunos. Eu sou apaixonada pela sala de aula, mesmo na diversidade, enfim, a gente só faz esses movimentos porque a gente gosta, porque as barreiras, os obstáculos são vários. Mas aqui eu quis muito compartilhar com vocês de como eu vejo educação, né? Como eu vejo e como a língua inglesa, nesse caso, ele vai ser não vai ser um instrumento de dominação, mas vai ser um instrumento também de questionamento e reparação. Principalmente foi para mim, né? E para essas crianças também pode ser, né? E é isso, gente. Obrigado, Júlia. Na sequência, agora a gente tem o professor Osmar. Boa tarde. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário-Geral, Lucas, Cordovil, Braz de Pina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Só nas estações, quando vai parando, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mais o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psss. Esse poema é de Solano Trindade. Mas, quando a gente abre o livro, pelo menos eu, professor de literatura, né? Quando abro literatura brasileira, livro didático, antigos e até novos, Solano Trindade não está lá junto de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, e não deve nada a essa geração. A partir da minha descoberta por conta própria de quem foi Solano Trindade, não só por conta própria, na verdade, com o apoio de todo o movimento negro e dos cadernos negros e outros veículos de literatura negra, e tantos quantos autores negros e negras e indígenas que nós ainda temos que conhecer, eu comecei a confrontar o meu gosto pelo cânone, que é o que eu aprendi na graduação, é o que eu aprendi na escola, é o que eu estudei no mestrado, estudei no doutorado. Eu
amo muito, gosto muito de Cecília Meirelles, fiz meu doutorado sobre a poesia dela. E é interessante que mesmo até ao desembocar do doutorado eu não tinha conhecido ainda Solano Trindade, que era contemporâneo dela. Enquanto ele está escrevendo isso, ela está fazendo o Romanceiro da Inconfidência, está fazendo a pesquisa do Romanceiro da Inconfidência. E no Romanceiro da Inconfidência, especialmente, ela vai fazer um ciclo de personagens negros dentro do romanceiro, que são os negros nas cartas, o incansável ouro, a posição do negro como escravizado, né? Fixando e talvez fazendo um diálogo muito bom com o seu contemporâneo Solano Trindade. E ao mesmo tempo trazendo a figura de Chica da Silva, do Chico Rei, né, que consegue burlar o sistema colonial, segundo a lenda, entre outros personagens. E a partir dessa constatação, nessa altíssima literatura canônica e da ausência de Solano Trindade na consideração do cânone, é que eu criei e propus ao colégio, foi aprovado, um projeto chamado Fraturas do Brasil, representações de classe, raça e gênero na literatura brasileira. Representações aqui eu entendo tanto quanto a presença dos personagens, a recriação do personagem, quanto a representatividade. Então, a representação tem um sentido dúbio nesse projeto. Qual é a intenção desse projeto? É espelhar o que eu, de certa forma, já faço em sala de aula, que é sempre fazer um trabalho comparativo de sistemas de pensamento, de berços civilizatórios, para que o racismo seja entendido como uma forma de conflito com o berço civilizatório original, com uma forma de apagamento desses valores originais, que estão nos povos melaninados do mundo, povos que foram racializados no Ocidente, mas que são muito antigos, como eu não vou entrar nesse mérito teórico agora, mas a minha base teórica é a teoria crítica africana e os estudos críticos raciais para pensar tanto gênero, quanto classe, quanto raça. Porque, por exemplo, a teoria crítica africana vai dizer que o lugar da mulher, não só da mulher negra, mas da mulher, nesse berço civilizatório africano, da vida humana, da vida dos animais, das plantas, da natureza, é diferente do que lhe é atribuído no Ocidente. Então, o Ocidente ele é patriarcado, né? Marcado pelo patriarcado e por hierarquizações, né? Homem-natureza, homem-mulher, binarismos, né? Masculino-feminino, branco-preto, etc., enquanto a visão africana ela traz uma certa horizontalidade. A partir de pensar que há dois berços civilizatórios em conflito, um com centro nervoso no Antigo Egito, na Nigéria, nos povos banto, no Brasil como diáspora, na vida dos povos indígenas e outro centro nervoso que é o colonial, é que eu proponho para o ensino de literatura brasileira também esse processo de comparação a partir da representatividade dada pela autoria. A autoria não negra vai representar o branco e o negro de uma forma, uma determinada rubrica, e a autoria negra vai ter uma outra rubrica, outras rubricas, mas sempre em oposição ou em conflito com a canônica. Pensando nisso, eu organizei como um curso de extensão um projeto de releitura com colegas do meu departamento, enfim, colegas também que podem ser de outros departamentos que trabalhem com textos literários, o convite está aberto, a repensar autores canônicos a partir dessas lentes. Por exemplo, a leitura tradicional traz a questão das escolas literárias, que as características formais isoladas, dadas por academias, cátedras, e a ideia de autor é de um gênio isolado no tempo. O cânone também fala de algo inquestionável, clássico que é inquestionável e intocável. Enquanto uma leitura interseccional da literatura e dos textos literários de autorias distintas vai pensar a formação literária como uma materialização das tensões daquele momento, como o campo do conflito. Por isso que
são fraturas em algo que é estanque, né? Que é acadêmico, que é coluna grega. Então, pensar a dinâmica do conflito é inevitável. Comparar como estão os parnasianos em seus salões e elites de Art Deco, de Art Nouveau, na verdade ainda, e pensar na vida do Cruz de Souza, que está vivendo paralelamente a deles e sendo considerado um poeta menor, contaminado pelas impressões ou pelo ópio, como eram os decadentistas. Mas por que eram decadentistas? Por que estavam nesse lugar diante das academias Le Parnasse, qualquer coisa assim? Então, esse sujeito, esse autor na visão interseccional, ele está situado reproduzindo ou tensionando o imaginário subalternizado sempre. Essa posição lhe dá uma vantagem de olhar estrategicamente para o sistema, porque ele tem a chance. Eu penso, por exemplo, como Machado cria o Brás Cubas, né? Que é ele ataca o sistema sem necessariamente bater de frente, como Lima Barreto fez. Machado desenvolve bem a grosso modo, tá? Mas seria vou usar um termo antigo, de 2015, já que estou falando de literatura, um coxinha, né? O Brás Cubas seria um coxinha, vamos usar outro termo que está sendo gravado. Então, cínico, né? Bom vivant, toda aquela questão. Então ele está, na verdade, fazendo uma anatomia da elite sem necessariamente bater de frente com ela, mas mostra como essa elite trata, né? O seu escravo, o Alcocrafe, lá em Portugal, ou o escravo Prudêncio, né? que passa a bater no outro, ou como ele trata as mulheres, então a misoginia também que ele pensa no Bentinho, né? Que exila, que faz o feminicídio, terceiriza o feminicídio dele, ele exila Capitu, silencia a mulher, mandando-a para Antuérpia. Então, esse posicionamento do sujeito subalternizado, que tem que ser reescrito, né? Talvez a Clarice tenha querido dar voz a tantas Capitus na sua obra, mas será que Capitu talvez não fosse parecida com Clara dos Anjos, que era uma mulher negra? Não há indício algum na obra da racialidade de Capitu, só da classe dela. Diz que ela morava no quintal ao lado, com uma família que não tinha condições financeiras e que talvez aquela relação fosse por interesse. Como é um clássico, a gente pode ter sempre novas leituras. Será que Capitu não fosse parecida com Clara dos Anjos? Talvez ela fosse uma mulher racializada? E assim, os ciganos são racializados na história do Brasil, né? Foram racializados, foram perseguidos, os olhos dela são de cigana, oblíqua e dissimulada. Lembrando que a gente está diante de um Otelo que está escrevendo a sua obra, né? Ele é Santiago, né? Será que Escobar também, talvez com sua complexão física atraente, não fosse um homem negro? São questões que a gente tem que pensar, e acho muito bom você trazer isso, que como os alunos pensam os personagens, né? E nem sempre esses personagens foram, de fato, racializados. Porque as representações do romantismo para os homens e as mulheres negras era sempre na posição de escravizados, né? Desumanizados ou sem voz. Quem fura isso é Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, onde o negro tem uma voz. Mas no realismo, a coisa é repensada, pensada a partir de categorias sociais. Essas categorias sociais, elas por vezes são racializadas, por exemplo, pelo Machado, sinalizadas claramente como um preto entrou, um preto saiu, mas talvez eu não esteja me lembrando, na discussão, se alguém lembrar de algum marcador racial, tanto do Bentinho quanto do Bentinho, eu tenho certeza que sim, que há marcador, mas do Escobar, que é com quem ele tem ciúmes, né? E da própria Capitu, que eu acredito e estendo aqui oficialmente essa leitura do cigano como uma pessoa racializada, pensada dentro de uma razão, pensada com preconceito também, fora o fato de ela ter sofrido esse feminicídio. Os cânones trazem, por exemplo, o cânone, na verdade, traz, por exemplo, o Cortiço de 1880,
de 1890, perdão, e que o Mulato aqui é de 81. E a gente tem logo depois Lima Barreto escrevendo Clara dos Anjos. Dentro do Cortiço temos Rita Baiana sendo representada como uma mulher perigosa, sensual, que completamente objetificada, né? E enquanto a gente tem Clara dos Anjos com Lima indo fundamentalmente contra isso. Ele escreve Clara dos Anjos pensando na irmã, né? Pensando que se ele morresse, o pai morresse, a irmã ficasse sozinha, é o que acaba acontecendo, o que aconteceria com ela. Era um projeto de escrever sobre a história do negro no Brasil. Então a gente percebe que a Luísa Azevedo não pensou duas vezes em representar Rita Baiana dessa forma hipersexualizada e Bertoleza da forma bestializada. E a gente tem agora diante de nós, pelo menos quem tem terceira série, o Cortiço sendo adotado para o vestibular da UERJ. Lá no nosso campus a gente decidiu trabalhar o Cortiço ou com Clara dos Anjos, para fazer essas comparações na autoria negra, ou com Conceição Evaristo, com Becos da Memória, entre outros. Dá para trabalhar com Giovanni Martins, perdão, eu ia falar Xavier. Giovanni Martins, entre outros autores que tratam dessa questão, fugindo dessas estereotipias, mas ao mesmo tempo denunciando o conflito que quebra essas fraturas. Vou trazer um terceiro ponto, que é o olhar masculino, né, que também vai ser uma tradição no nosso cânone, né? Álvaro de Azevedo, Alfonso de Guimarães com Ismália, a Mulher Louca, Álvaro de Azevedo com As Mulheres Intocadas, e Puras, e Vinícius de Moraes, que acha legal dizer que pode trocar toda hora de alguém sem qualquer responsabilidade afetiva e transforma isso num grande lirismo. É lindo, eu amo, mas a gente sabe os problemas que há nisso. A gente tem também a mulher fragmentada em múltiplas identidades de um Mário de Andrade e de um Manuel Bandeira. Manuel Bandeira faz a Irene, que é uma grande crítica ao racismo, e Mário de Andrade tem a Si, que é a mãe do mato, né? A rainha das estrelas, que é o mito profundo dessa América pré-portuguesa. Também é importante ser levantada numa comparação com a representação de Iracema, por exemplo, no romantismo, né? Entre outras figuras femininas indígenas, até chegar à literatura indígena atual, contemporânea, em que essas mulheres indígenas escrevem, em sua maioria, e são pouco lidas, né? Até nessa coisa de fortalecer a cultura indígena, a gente lê muito mais, é importante lê-los também. Krenak, entre outros, e as mulheres indígenas, como Eliane Potiguara, entre outras, ficam um pouco obliteradas ou não são tão ouvidas. A gente no Herereba tem todas as nossas disciplinas são de África e culturas indígenas junto. Então a gente tenta sempre passar a releitura do texto literário e também de outras coisas que acontecem no curso, história, geografia, mas sempre com esses dois berços culturais em conflito com o europeu. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Já falei do romanceador dissemista um pouco, do realismo burguês, naturalismo mulher negra também. Deixa eu ver mais aqui. Uma coisa que é uma fratura importante, que é a representação de sexualidade na nossa literatura também. É um ponto nevrálgico, né? A gente tem o próprio Mário de Andrade, tem um livro novo, né? Mário de Andrade Fora do Armário, que é importante. Mas Mário de Andrade não só insinua, mas como parece deixar clara a sua predileção, a sua orientação afetivo-sexual. Em comparação, né, a gente pode comparar um Frederico Paciência, né, que é o Juca, nos Contos Novos, que não é racializado na sua obra, mas todo mundo sabe que aquilo é uma escrita de si, né, do Mário de Andrade, dos Contos Novos. Em comparação a Adolfo Caminha, né, com um bom crioulo que estereotipa completamente as relações afetivas homoafetivas e transforma em crime.
No caso do Juca, do Mário de Andrade, a gente também tem que levar em consideração que o próprio Mário de Andrade tem de ser lido como um homem negro. Que, assim como isso é feito com Machado de Assis, o Mário de Andrade também precisa ser lido com essa lente da negritude, para a gente entender Macunaíma não como um símbolo de uma basófia sobre o brasileiro, mas algo muito mais profundo, uma pesquisa tão profunda como ele fez na época, chamavam de folclorismo, hoje eu chamaria de memória ancestral. Né? Ele lida com a oralidade do Brasil inteiro e coloca isso no seu grande romance, né? Na sua trajetória antiépica, Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter. Porque o brasileiro, naquela altura, não tinha caráter? Talvez porque estivesse ainda na infância da consciência da sua ancestralidade, há tão pouco tempo tirada da condição de escravizado. Né? A gente está falando de 1927, né? São 40 anos, uma geração, praticamente a idade do Mário, quando escreve o Macunaíma. Por fim, a proposta desse projeto ao final, trazer dois horizontes. Por enquanto é isso, mais coisas podem entrar. Né? As três autoras aí que se intercruzam, na minha opinião, e na minha leitura, na verdade, na minha pesquisa, que é Clarice, Carolina Maria de Jesus, que foram contemporâneas, e Conceição Evaristo, que está nascendo ali nessa 46, né? Como se uma passasse o bastão para a outra, da representação da reescrita de si, né? Quando a gente teve ali a Capitu sendo silenciada, a gente tem essas mulheres sendo repensadas e reescritas por Clarice. A Macabeia talvez passe um bastão para Carolina Maria de Jesus, porque ela é uma Macabeia, né? No centro de São Paulo, completamente desamparada e com aquele... Embora a Carolina em si seja, né, um pouco mais cheia de brilhos, né, comparativamente à Macabeia. Porque talvez a Macabeia tenha sido vista um pouco esvaziada desses brilhos e dessa autodefesa. São questões para serem levantadas. Inclusive, é importante fazer a comparação entre Macabeia e Madalena, né, do Graciliano Ramos. Uma mulher nordestina sendo representada por um homem e uma mulher, como essas fraturas, essas representações podem ser pensadas em comparação. Por fim, o fim da invisibilidade dessas vozes trazer, além de um forte diálogo com a América, com nós latino-americanos, né, com a América Latina, com autores como... Eu esqueci agora quem escreveu O País das Mulheres, a da Nicarágua, eu estou com o nome dela aqui. Como autoras do Caribe, autoras do sul-americanas e, obviamente, do Atlântico Negro, né, com essa Lisboa negra que escreve bastante, essa costa ocidental da África, com quem a gente pode fazer sempre diálogos. E aí, especialmente, eu queria trazer um ponto que eu faço com as minhas turmas de primeira série, que é adotar, na primeira série, a apresentação dos gêneros literários. Né? Então, a gente apresenta o gênero épico. Então, ou é os Lusíadas, ou é a Ilíada, ou a Odisseia. E aí eu faço um movimento decolonial de apresentar a Epopéia de Sundiata Keita, que foi escrita em francês, mas narrada em Wolof, né? Ela é do Senegal. Que é importantíssimo que eles vejam a construção de um herói nacional negro, um herói nacional africano, e também como as mulheres são representadas nesse sistema. A mulher representada como uma mulher búfalo, que tem uma força descomunal, é uma força da natureza, diferente de uma Helena, que é sequestrada e não tem voz. Então eu sempre faço esse movimento de comparação. Eu não deixo de mostrar a Ilíada e Odisseia, de mostrar os mitos gregos, mas eu faço questão de trazer narrativas tradicionais africanas e indígenas
e de autoria feminina, porque é a bola da vez, e é o que a gente precisa fazer, e é a lacuna milenar que a gente tem. A gente está há pelo menos 2000 anos nesse sistema ocidental. Então, mas eu pelo menos me vejo ligado a muito mais do que 2000 anos. É por isso que eu trago essas leituras. Espero que eu tenha sido claro. Obrigado. Obrigado, Omar. Vamos passar então a palavra para a professora Chico. Vou aproveitar então os minutinhos aqui, vou ganhar uns minutinhos. Bom, gente, prazer demais estar aqui no 22º, com amigos que a gente se conhece desde a época FRJ, Claquiana, ou também no Colégio São Bento. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. São Cristóvão, para mim, é um bairro muito inspirador. Eu cresci na favela da Barreira do Vasco, sou cria de lá. Então, para mim, São Cristóvão tem uma história muito bacana, né? A quinta aqui era meu quintal de casa. Então, estar nessa mesa hoje, durante todo o dia, né? Vocês estão vendo aqui o símbolo de greve, né? A gente está em greve, embora, né, toda a questão de pesquisa, extensão, a gente não tem como parar pelos calendários externos que a gente vive, mas estar aqui, podendo estar aqui desde as primeiras horas, vendo como as coisas conversam, né? É muito bacana. Júlia já conhecia, né? A Júlia está presente aqui no nosso livro, a gente vai falar sobre isso. E hoje foi um prazer também conhecê-lo. A gente está aqui como uma mesa fechando, né? E como as coisas conversam. Então, dizer dessa minha alegria estar aqui, e a gente tem como tema, separamos o território e a publicação. Que publicação é essa? Vocês já vão ver. Eu ensino de línguas e perspectivas decoloniais a partir de uma ação extensionista. Então, a partir de um objeto concreto, tá? Eu parto de um projeto de extensão que, durante algum tempo, quando eu fui fazer o doutorado na UF, fiz lá o processo de construção de uma língua legítima, entre aspas, mas eu queria me apropriar de uma pesquisa com um locus, assim, com um chão, né, de sala de aula, e aquilo foi me incomodando, até que eu já tinha um projeto de extensão que existia desde 2019, que é um querido e tal, mas faltava alguma coisa, porque extensão é exatamente isso, é você ir para fora, né? Você sair dos muros da universidade. E aquilo, eu estava num congresso e eu vi Fernanda Liberali falando das origens dela também, que foi do Jacarezinho e tal. E eu falei, gente, ali mesmo eu já fiz contato com uma pessoa que mora na Cruzada de São Sebastião, porque foi a primeira que eu me lembrei de crianças que eu conhecia de lá. E eu falei assim, será que eles aceitam uma oficina de francês aí? Ela, vamos marcar uma reunião com o presidente da associação. Então, eu vou falar desse lugar, de uma ação concreta que veio a origem do livro, que a gente vai compartilhar com vocês. Então, não é um capítulo à parte, ele faz parte aqui do que a gente vai apresentar. Então, vamos lá. Pensar no ensino de línguas. A nossa mesa tem essa missão, né? Falar dessa perspectiva decolonial é a gente lembrar, gente, que não basta incluir temas diferentes. Embora a gente tenha sinalizado aqui, é isso mesmo, a gente tem que fazer o que a Liberali fala da desencapsulização do currículo. É isso mesmo, a gente tem um currículo, às vezes, de escola privadas que são presos, né? Mas a gente tem que dar o nosso jeito de desencapsular isso, de fazer diferente, né? E o que eu falei com as meninas que trabalham em escola privada, vocês não se sintam, poxa, mas eu não estou fazendo a diferença no mundo. Está sim, porque você está falando com alguém que vai estar daqui a pouco, como a gente hoje tem ex-alunos que são políticos. Então, assim, quanto mais realidade e justiça social você colocar para essa turma, menos eles vão fazer injustiça lá para frente, pelo menos a gente espera, né, gente? Então, é isso. Então, cada um na sua missão, né? Se você está com um campo de escola privada, faça diferença. Né? A gente não está aqui só para fazer... capitalizar, né, capital linguístico, não é isso, a gente entende a nossa missão mais que isso, então não basta incluir temas diferentes, né, é pensar mesmo, é desfocar o olhar, como o Osmar falou, né, colocar outras lentes, né, então quem fala, quais são as vozes que estão assim, sendo permitidas nessa sala de aula, né, é só a voz de lá de alguém de fora,
falando aqui de francês, principalmente, a gente tem, para quem usa método, né, hoje, graças a Deus, assim, posso dizer que no CAP a gente conseguiu não usar mais método, né? A gente tem umas coisas assim, a gente não está mais em semana de provas, a gente revolucionou lá, enfim. Mas se você pensar, quem é que fala isso aí? Como é que está falando? Isso combina, isso é significativo para esse meu aluno? Né? Quando a gente chegou lá na escola, a gente ouvia umas coisas lá, no hack, né? Aquela roupa de frio, aquilo fazia sentido, gente. Os alunos estavam nem querendo saber o que a gente estava falando e a gente teve que rever. Então, assim, no projeto de extensão, mais ainda a gente tem essa missão. Então, quem fala, de onde fala, né? Quais são essas vozes que estão ali e para quem você está falando? Aquilo precisa fazer sentido, né? Quais são esses saberes que são legitimados, não são apagados, são silenciados. Então, a gente precisa trazer isso à tona, porque, como a gente falou, né? O ensino de línguas, né? É um ato político. Né? Você o educar então a gente não pode perder essa oportunidade. Bom, então aqui a gente tem 3 resumos aqui que eu vou tentar nessa apresentação aqui falar para vocês. O papel, né, da extensão universitária no acesso a línguas adicionais. Quando a gente pensou esse projeto, né, esse projeto foi primeiro para o 5º ano, lá no CAP, principalmente, a gente não sei que no segundo, mas a gente começa o estudo de línguas a partir do 6º. E as crianças do ensino fundamental 1 não têm acesso, né? Como é diferente das escolas particulares, né? Onde a criança começa lá com 3 aninhos, tendo uma oportunidade. Não, a gente vê como um direito. Então, o projeto nasceu dessa perspectiva, né? Como o Randall fala, é um direito linguístico. Então, vamos lá. Então, a democratização desse acesso da língua, né? A articulação mesmo do diálogo entre universidade, escola, território, a gente vai para fora. E a produção de práticas, né, que repensam, né, esse ensino, essa lógica elitizada, principalmente a gente aí que tem o francês, né, como a língua, como foi falado aqui mais cedo, né, como a língua como se fosse reservada para poucos. E não, a gente está para desconstruir isso, e que bom que a gente pensa assim. Bom, então esse projeto de extensão ele tem um tripé. A universidade tem um tripé, temos também o nosso tripé. Como assim? A gente tem, então, o conhecimento, que a gente chama, então, a oficina de língua, a formação, porque a gente tem os licenciandos que participam conosco, bolsistas voluntários, e também a cooperação, quando a gente tem essa interação com outros professores também da educação básica, de escola pública, que também estão fazendo trabalhos lindos, gente, maravilhosos. Vocês vão ver um pouquinho aqui sobre isso. Bom, já tem aqui o Instagram do projeto Français pour le Petit, que agora não está muito petit, daqui a pouco a gente vai ter que pensar, porque o público só está crescendo, mas por enquanto deixa o petit, porque para ser uma coisa carinhosa, mas quando você puder, você segue, porque o que eu vou falar aqui a gente vai colocar lá daqui a pouco. Bom, essa turma toda, gente, eu comecei sozinha nesse projeto de extensão, sozinha, gente. E depois veio Luiz Américo, e depois foi chegando Maria Clara, Diogo e Júlia, são os nossos bolsistas. Diogo tá ali, sabe, ganhou pontinho, estrelinha. Brincadeira, mas não sei se os outros estão ali me ouvindo, então vocês estão queridos também. Mas esses 3 estão lá, a Júlia é nossa voluntária, eles estão conosco, tanto na Cruzada, que eu vou falar, e também no Colégio de Aplicação. Kevin está lá conosco, Simone está aí, então, Lúcia, e os outros colegas, esses 4 aqui, Marcela também que está aí, Catarina. Então, eu dividi porque esses colegas estão num ponto do projeto e os outros estão na Cruzada, propriamente, lá, semanalmente conosco. Então, vamos lá, a gente parte de 2 contextos, do CAP, né, para alunos de 5º ano, e para a Cruzada Sebastião. No CAP, né, como eu falei, existe desde 2019, é uma febre lá, tem muitas inscrições, os pais querem, né, porque é uma forma lúdica da gente estar lá com as crianças, enfim. E a gente começou a pensar, bom, a gente vai fazer alguma coisa bem assim, lúdica com as crianças, mas ao mesmo tempo não podemos perder tempo. Então a gente começou então a fazer viagens com eles pelo mundo francófono a partir de contos. Então a gente foi para o Senegal, a gente foi para o Marrocos, para a França, Bélgica também. Então a partir de contos era o nosso fio condutor para a gente fazer essas oficinas. Ficamos viajando em 2025, ok. E no CAP é um pouco diferente, é só uma sensibilização, só tem 1 ano. Com o outro projeto que eu vou dizer agora, a gente vai até a porta da universidade, se Deus quiser. Mas vamos lá. Então, os professores embarcaram nesse avião aí com a tripulação linda, maravilhosa. São 2 oficinas, porque por isso essa galera é tão grande aqui. Eram 2 oficinas, 15 e 15. E era assim, eles chegavam, tinha carimbo, passaporte. Então, assim, foi muito bacana. E eles aprenderam. E aí, aqui a gente tem aqui
já chegando, né, que é o meu queridinho, a Cruzada de São Sebastião. Bom, a Cruzada de São Sebastião, quando nós chegamos lá, foi em 2024. Eu coloco aqui 2025, foi quando a oficina começou, mas de verdade eu estou lá no território desde 2024. E aí, chegando lá, não era uma imposição, vou chegar com uma oficina. Não, primeiro eu queria entender a dinâmica ali. Então, participei de várias reuniões para compreender como é que eles entendiam, né, a própria existência da Cruzada. E aí, para minha surpresa, vi que os próprios adultos ali da Cruzada não sabiam a história, né, a memória daquele lugar. Aí eu falei, o quê? Bem, peraí, eu estou querendo colocar uma oficina aqui, os adultos não conhecem, então muito menos as crianças. Vamos lá. Então, diante disso, não dava para ficar indiferente, né? A Cruzada de São Sebastião, embora geograficamente, né, muito bem localizada lá no Leblon, mas a galera é periférica, né? Conversando com os alunos, eles não conseguem entrar no shopping Leblon, gente, não pode. Uma aluninha falou para mim assim, professora, minha mãe pediu para a gente não ir lá porque estavam roubando e eles acham que é a gente. Não pode entrar com blusa de escola pública, gente. Tem que estar com outra roupinha. Então, assim, e aí que lugar é esse? A primeira vez que a gente estava lá, pedi para as crianças desenharem um lugar onde mora. Ai, tia, eu não quero desenhar, não. Uma cruzada, tia. Eu falei, opa, não gosto desse lugar. Pronto. Então tá. E aí, falei assim, vamos fazer alguma coisa. E aí, pensando nisso, deixa eu voltar aqui. Pensando nisso, eu falei, peraí, eu preciso estudar sobre a Cruzada. E aí comecei a me debruçar sobre, até que vi um edital da FAPERJ, falei, vou chamar 2 alunos, na verdade chamei 2 alunos, tem um voluntário aqui, e a gente começou a estudar a história da Cruzada. Fazer, né, jovens talentos. Então a gente começou a estudar como é que é pesquisa, que tipo de pesquisa, objeto, aquelas coisas todas que a gente já sabe, mas com uma missão. Um sonho aqui que eu vou falar baixinho, um sonho é colocar um livrinho dessa história da Cruzada na mão de cada criança da Cruzada, ou dos moradores. Mas, enfim, isso é um sonho. Mas, assim, de verdade, eles vão produzir oficinas diferentes do que eles vão produzir escrito, né? Porque tem que ser lúdica, para essas crianças que estão lá, para elas conhecerem um pouco dessa história. E a gente está encantada, gente, com tanta coisa, com tantas memórias ali. A gente acabou tendo um elo com o pessoal da PUC, que estuda também sobre a Cruzada. Ano passado foram 70 anos de Cruzada de São Sebastião. Então, assim, os caminhos, sabe, vão se encontrando e tem sido muito bacana. Bom, a nossa chegada, então, na Cruzada, a gente fez a mesma coisa, né? Fizemos a viagem. Gente, uma sensação. O Shopping Leblon, ele começou a nos apoiar com lanchinho. Olha que coisa boa! A gente recebia um dinheirinho para comprar lanchinho. Então, a gente foi para o Senegal, comemos comida típica do Senegal. Fomos para a França, aproveitei, né, gente? Fondue, fizemos tudo lá. Croissant, macarrão. Beleza, comemos. A galera era uma... Né, o que vai ser hoje? Durante um mês, a gente ficava naquele país, ouvindo histórias sobre o país, também mostrando algumas coisas. Não, gente, para eles achavam que a gente morava na França. Professora, você mora na França? Eu falei, não, gente, estão aqui. Pegamos o globo, mostramos para eles. E tem sido isso. Então, a galera está muito, muito motivada. Só que esse grupo foi crescendo e aí a gente começou, então, a UERJ nos abriu nosso primeiro bolsista, Diogo está ali. E, beleza, a gente começou com uma turminha só. Só que a gente estava vendo já muita diferença de idade. Falei, Diogo, Maria Clara chegou, bolsista também, vamos dividir? Vamos. Então, hoje os bolsistas, né? O Diogo está com 9 a 11, Maria Clara está com 12 a 14, Júlia está ali como ajudante, mas 15 a 17 eu tentei uma bolsa, então a gente, por isso que eu falei que consegue por petit já não está muito tão petit. E provavelmente em mês de agosto a gente começa, então, com 15 a 17 anos, numa pegada um pouco diferente, porque ali a gente quer pré-vestibular social, a gente quer algumas coisas, como eu falei, que a gente quer a galera na porta da universidade. São todos obrigados a entrar para a universidade? Não, não são. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Mas, gente, uma vez, conversando com eles, eu pedi para eles assim, escolha um filme para a gente ver antes das férias, só para fazer uma coisa diferente no passado. E o menino falou, Ratatouille. Eu falei, ai, meu Deus. Tá bom, tudo bem. A gente tenta sempre desvincular a França, enfim. Aí, beleza, coloquei lá para rodar o filme,
deu tudo errado, o data show não passou, tudo errado. Ficou meu computadorzinho lá. Enfim, ninguém estava nem aí para o filme. Só o menino que pediu o filme. E esse menino quer ser cozinheiro. Ele falou assim, eu quero, quando crescer, eu quero ser cozinheiro. Quando ele falou isso, gente, que era o único que estava atento ali no filme, eu falei assim, tu vas être un chef de cuisine e tu vas bien parler français. Gente, ele entendeu tudo. Ele virou para baixo, ele fez assim, eu vou ser chefe de cozinha e eu vou falar muito francês. Ai, gente, se pudesse chorar, eu estaria chorando, porque assim, é isso que a gente quer experimentar e possibilitar, sonhar. Eu vim de um lugar, né, não, eu sou parda, mas meus pais não tiveram escolaridade, minha avó é indígena, a gente sabe, não é só para poucos, é para todo mundo, então é possível sim. Então aquelas crianças estão ali com as suas histórias. Eu tive que, embora eu tivesse trabalhado com crianças, né, em escolas particulares, tive que repensar tudo, gente, porque é uma outra praia. Uma menininha faltou, eu falei, fulano faltou. Sim, professora, o pai dela foi baleado. Então, é assim, são essas histórias que a gente enfrenta, né? De bullying, de tanta coisa que a gente não pode só estar ali para falar francês. E é isso. Eu digo que o francês foi só uma desculpa para a gente entrar ali, porque de fato tem que fazer alguma coisa. E vamos lá. E aí a gente pensou, vamos lá. A gente está semanalmente na cruzada, os bolsistas estão lá de frente, né? Fazendo lá, a gente só fica lá. A Lúcia está comigo, Simone está comigo. Eu falei, meninas, vocês se controlem, vocês estão ali para ajudar eles. É eles que vão dar a oficina, né? Até ano passado nós estávamos aí, e agora eles estão na frente. E é isso mesmo, eles estão. Quando eu pedi um bolsista, também não pedi bolsistas do 7º período, não. Pedi bolsistas, a galera que está ainda aprendendo a língua. Por quê? É para isso, gente, formar, né? Não é para, vai dar aula, eu vou ficar na minha casa, só ganhando. Não, gente, ganhando não. Mas, sabe, é para contribuir, é formação inicial lá desses meninos, mas também, nossa, porque a gente é transformado, o Freire já fala isso, não, a docente sente, então é isso, eu sou transformada também. Então, a gente fez, 4 sextas no mês, 3 francês e uma a gente está chamando de ateliê de vie. O que a gente vai fazer com isso? Né? Teatro do oprimido, a gente vai fazer cenas para a galera. Então, a gente está precisando de gente, tá? Quem quiser se voluntariar, conta comigo só para o ateliê de vie. Eu conto, gente, eu falo com vocês. Porque a gente precisa de público. Eu agora estou fazendo vídeo, porque eu preciso de cenas, né, para a galera fazer a imersão, depois, né, a inserção, a imersão. Eu preciso de cenas, não tem gente do teatro. Então, a gente viu algumas necessidades, né, de violência mesmo, de misoginia, de tanta coisa que a gente não pode ficar indiferente. Eles são muito novos, mas, gente, eles estão vivendo, sabe? A nossa relação com eles, por isso que a gente não parou na greve, porque a nossa relação é com eles. A gente não conhece nem os pais direito. A gente marcou uma reunião, só foi a galera nova, porque o que a gente queria falar não aparece. Então, assim, a gente não pode ficar diante de um sofrimento, que é um sofrimento que a Laura, hoje, mais cedo, né, estava falando da questão pessoal. Não é só pessoal, que ali é um coletivo, né, de desigualdade. O que a gente faz com isso? A gente acha que é isso mesmo? Não tem vez para a gente? Não, a gente vai apostar sim. A gente vai falar do entorno, das desigualdades que se vive ali, mas também do bem-estar, de uma saúde socioemocional que precisa tanto, né? E aí, gente, de pertencimento à expressão. Gente, sexta-feira passada foi lindo demais. Cadê Simone, né? Tá aí. Foi lindo demais. Para o final do encontro, um aluno fala para a gente, professora, foi muito bom esse encontro, a gente conseguiu colocar para fora, né? E, gente, é isso. Eu acho que o nosso compromisso de transformação social, de justiça social, começa aí. E aí, gente, vamos lá, a gente tem um encontro, né, com essa turma, a gente lê também, né, eu sempre falo para os bolsistas, né, a nossa prática tem que estar fundamentada na legislação. Tem uma teoria que nos respalda, agir como agimos, então é isso. E aí vem, então, o nosso tripé, onde a gente chama de uma cooperação. Gente, tem tanta gente fazendo coisa tão boa, não só em francês, mas em inglês, em espanhol, em alemão, e sempre que eu estava assim, gente, por que a gente só fica no nosso mundo, né? A gente precisa conhecer outras pessoas também que estão fazendo trabalhos belíssimos. E, então, em 2023, nós fizemos esse encontro que a gente chamou de Texplur, trocando experiências plurilíneas. Em 2023, choveu, caiu um toró, mas graças a Deus foram a galera da UFRJ, da UF, da UERJ,
e a galera estava lá, e a gente teve lá a presença, né, do Goethe, do Instituto Goethe, e falando nisso, a gente falou assim, gente, peraí, esse encontro foi lindo, mas precisava mais gente ouvir. Quem está se formando, eu na minha época, gente, estou com 52, tinha discussão disso não, sabe, era isso, era verbo extra mesmo, conjuga, sabe, era não é só gente, não tem mais para fazer. E aí eu bati lá na porta do Fábio, do Goethe, que estava com a gente em 2023, e falei, então, lembra ali, ajuda a gente a formar esse livro e tal, e ele nos, não sei se a Luísa está aí, mas Juntos na Cultura, né, a gente conseguiu, então, o patrocínio desse livro. Olhem, gente, 1, 2, 3 sumiu. É isso mesmo, gente. A gente fez a tiragem, a minha fé foi pequena, né, eu fiz só 80 livros, e a gente acabou todo no dia do lançamento, porque a intenção de verdade era disponibilizar gratuitamente. E a gente vai fazer isso, tá, gente? Eu prometo, não minto. Tá pronto, gente, tá pronto, mas a greve rolou. Então, o técnico, né, o servidor não tem como, e ele falou, não, professora, assim que acabar, eu estou mandando uma mensagem para ele. Querido, põe na plataforma. Então, por isso que eu te falei para seguir o Français pour les Petits, porque assim que sair, eu vou colocar o link lá e você faz download. Vai estar na editora do CapUERJ. Então, que encontro foi esse? Lá em 28 de fevereiro, a gente fez esse lançamento. Não fiz sozinha, tá bom? Catarina, Luana, Luiz Américo participaram conosco, né, desse movimento que nós convidamos, então, 21 professores. Tem gente linda aqui, Júlia, querida. Tcharam! Júlia linda, que eu conheci. Agora quero dar uma tarefa para vocês. Quem está aqui representando o Pedro II? Olha aí. Verônica, isso aí, Verônica. A Verônica está aqui representando o Pedro II. Na verdade, né, a vontade era chamar, a gente tinha que equilibrar, né? Porque, né, enfim. Então, tinha alemão. Então, eu não vou conseguir, nesse tempo que eu tenho, fazer um resumo de tudo, mas eu coloquei uma linha só para a gente ver o que cada um fez, né? Chamei aqui a Stefanie, né, que é a nossa parceira, e tem sido nossa parceira lá em Heide. Mas vamos lá, do alemão. Esses colegas, só para a gente resumir, tá, gente? Ó, tem que ler, porque, mas enfim. Esses colegas trouxeram a ideia de romper, né, com a ideia de que só o inglês importa, essa hegemonia do inglês, né, e valorizar esse plurilinguismo na escola pública e combater os estereótipos e tirar essa ideia que o alemão é uma língua rude, é uma língua difícil, e quanto esses estereótipos, esses preconceitos, né, interferem no próprio aprendizado, né, será também nas políticas. Enfim, árabe, né, árabe. A Marcela, então, falou sobre deslocar essas visões exotizantes, é uma língua exótica e tal. Então, falar o quanto isso tem a ver com a nossa cultura, o quanto está entranhado na nossa cultura e valorizar também a diversidade, a variedade e a variante linguística. A Gi, ela falou sobre o chinês, para alguns mandarins, mas questão política, ela colocou como chinês, né, ampliando horizontes culturais e linguísticos, evitando essa visão ocidentalizada, estereotipada da China e da língua chinesa. Então, o texto dela é muito lindo, muito bacana. E espanhol, trabalhos belíssimos, né, Cristiano, Camila e Marcelo, questionando, né, o preconceito contra o portunhol, né, valorizando essas práticas translinguísticas, né, como uma forma de resistência mesmo, né, valorizando essas línguas de cultura, de fronteira, né, e de misturas. Bom, francês, nós aqui... gente, quanto o francês tem essa imagem, né, essa representação de língua chique, de língua elegante, né, só que isso afasta muito a gente, né? Pode, talvez, atrair muitos, né? Tanto é que muitos cursos valorizam essa imagem. Mas, de fato, não. Para um aluno que está lá conosco, gente, alguém falou, eu não vou para a França, né? Só tem associação, como se fosse aprender só para ir para a França. E não, é muito mais que isso. Então, poder problematizar isso, não apenas problematizar, mas, de fato, colocar em práticas, com práticas concretas, esses colegas, então, mostraram muito bem. Aqui um pouco, né, essa galera toda aqui, Catarina, Helena, foi um capítulo a 7 mãos, né? Foi a primeira vez que a gente, como equipe, escreveu, então foi muito bacana poder a gente amarrar, costurar um texto, né, depois de
A gente está lá no CAP há mais de 10 anos juntos, então foi muito bacana. Em inglês, Júlia já falou aqui um pouquinho, né, mas ela fala um pouco deslocar essa lógica dessa língua colonial globalizante a partir de práticas, né, antirracistas e críticas. Então aqui você vai ter aqui alguns exemplos práticos da Júlia, que já é uma querida, né, gente? Apaixonante. E Libras também, né? A Etienne vai falar sobre a centralidade da oralidade, como isso é problemático, né? E afirma que a Libras, desculpa, é uma língua de direito e identidade. Ela não existe só para ser uma língua para fazer interpretação, né? Mas uma inclusão e emancipação. Bom, faltou italiano, estava presente naquele evento de 2023, mas a colega não conseguiu, né? E a gente também convidou outros amigos, mas é realmente difícil, né? Porque a gente tem prazo, enfim. Então, o que a gente percebe? A gente gostaria que isso continuasse, né? Que todo esse livro, todo o projeto, na verdade, pudesse, né? Eu acho que já tem feito isso, né? Impactasse a vida desses futuros professores, né, que estão aí no caminho, né, então que impactasse a vida deles, para que entendesse a formação, né, a gente tem um compromisso com uma formação cidadã, não é apenas para ficar fazendo correções fonéticas, não, é muito mais que isso, né. Dialogar com professores de diferentes línguas, a gente não quer perder isso, produção coletiva, né, de práticas plurilíngues, a circulação de saberes entre universidade, escola e território, né, a universidade ela tem um compromisso, né, de justiça social, então a gente não ir como um sentido, vou lá para o território ensinar. Não, gente, é dialógico, eu estou lá sendo transformada, quem está lá está sendo transformado, se não está sendo, a gente faz alguma coisa. Afirmação das línguas como direito, pertencimento e justiça social. Então, vocês já estão convidados, a gente tem em outubro, já está tudo certo, vai ser parte no Goethe, parte na Bibliomaison, a gente tem um livro também em produção, e a gente, de fato, espera que o ensino de línguas, não importa se francês, espanhol, inglês, o que tiver, seja um espaço de escuta, de pluralidade, de pertencimento, de transformação, porque, de verdade, eu, Shirley, 52, estou muito cansada só de marketing. Ai, de decolonial. Não, é prática. A nossa prática tem que ser decolonial. O jeito que eu trato o meu aluno, o jeito que eu trato as folhas que eu entrego para ele, a avaliação do caso, né, para quem tem que ser. Então, é um todo, e não simplesmente algo bonito de ser colocado. É isso. Então, eu acabei não colocando as minhas referências, mas são várias, muito freiriana que eu sou, mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu acho, né, que os trabalhos dessa mesa, agora da tarde, são muito fortes, muito bonitos. Obrigado por compartilhar com a gente. Mas eles fazem a gente pensar, eu acho, por uma questão que é crucial quando a gente fala de decolonialidade e antirracialidade, ou antirracismo, que é uma coisa que já foi trazida pela mesa, né? Não basta fazer enxertos no currículo, né? E colocar coisas novas no currículo. Pensar uma educação antirracista e decolonial é mudar a perspectiva. E aí eu uso o significante do Osmar, é justamente fazer essas fraturas, para que a gente possa ter um olhar de um outro ponto de vista, de outra perspectiva, né? E aí, nessa perspectiva, a Júlia traz uma coisa que eu achei muito legal, né? Não tinha pensado nisso ainda, que é a língua como instrumento de reparação, né? A própria língua do colonizador, aquela que foi instrumento de opressão, funcionando como um instrumento de reparação. E essa é a virada de chave, né? É a fratura que se faz na posição daquele que vai ensinar a língua, né? Que muitas vezes nós, tomados, né? É um fluxo da coisa normal, né? Acabamos reproduzindo, né? A ideia da língua civilizada, a língua do europeu, né, a língua do colonizador, e vai reproduzindo tudo que vem na memória dessa língua sem fazer esse avanço crítico, né, essa mudança de chave. Uma coisa que eu tenho falado sempre, Chile, é que a gente fica muito ensimesmado, né, muito preso nos nossos campos disciplinares sem dialogar. E aí, quando eu fui no lançamento da Chile, eu falei, gente, eu preciso que Chile fale para a gente também um pouquinho, para reverberar um pouco essa ideia e reforçar essa necessidade que a gente tem de estar ouvindo os colegas que às vezes estão na sala do lado, fazendo coisas super legais, né, com ideias tão legais a serem compartilhadas, e a gente está aqui na nossa sala, às vezes ensimesmado, cercado sem esse diálogo, né?
Então, queria agradecer muitíssimo a vocês três. Os trabalhos são maravilhosos, fortes, importantes, belos. E passo um pouquinho a palavra para quem tiver alguma pergunta, comentário. Então, bem. Eu ia chamar a Carolina no final, mas já que ela tem que ir, gostaria de... Então, venha aqui dar um cheiro em todo mundo que a gente merece, um cheiro seu. Nossa pró-reitora de pesquisa, Carolina Medeiros, muito prazer, a gente recebe ela aqui na nossa sala. Ainda lhe ouvi um pouquinho. Marconi, não era para isso. Eu vim dar um cheiro só. Na verdade, a gente está recebendo o reitor do IFE Paraná, aqui, que veio ver o Perseguindo nas suas diferenças. E aí eu estou lá, mas eu fugi, porque eu sabia que tinha um evento aqui também, que é um evento de extensão, de pesquisa, desse departamento, né, tão inquieto, tão nervoso, tão cheio de vida, né, e que não se conforma. Eu acho que é essa a palavra, né? Eu ouvi um pouco o Chile, não consegui ouvir o Osmar, nem ouvi Júlia, mas a gente não se conforma. A gente não se conforma com o nosso estudante não poder entender que o Shopping Leblon é um espaço para ele. A gente não se conforma de que o francês, né, que é falado em tantos lugares, em tantas Áfricas, né, seja tão eurocêntrico. A gente não se conforma que o estudo da língua, que traz cultura para a gente, né, e que traz a pluricultura, o plurilinguismo, ele seja um instrumento de opressão, ele seja um instrumento de vaidade racista, ele seja um instrumento eurocêntrico, né? Então, é nesse sentido que eu fico feliz e comovida de poder participar dessas mentes inquietas, né, do núcleo inquieto, já para uma pós-graduação que também que vem nos ensinar a decolonialidade no francês, um departamento que se pensa, se repensa, que não se conforma e que se estabelece em parceria. Você falou da questão política, eu queria afirmar isso como algo fundamental. Então, assim, fico feliz da gente poder minimamente auxiliar em projetos de extensão, de pesquisa, de cultura, que é onde a gente trabalha na Pró-Reitoria, onde a gente possa fazer esse diálogo, essas redes, tecer essas redes. Porque a dificuldade da realidade brutal, né? O racismo está aí em todos os momentos. A gente viveu há pouco tempo um caso do Maitá, uma situação complicada, que também não sabe se enfim, racismo religioso em Realengo. Eu estava conversando hoje com uma professora de lá, em que estudantes que não queriam sentar junto com o grupo, que é um grupo, são dois grupos de arte e cultura. Um quer sentar com o outro porque é macumbeiro, porque, enfim. O racismo é brutal e é uma realidade que está ali. Ela perpassa a escola, ela atravessa a escola e qualquer escola, em todas as escolas. E aí a gente tem duas opções. Uma é botar para debaixo do tapete ser racista igual, ou colocar nos nossos currículos. Fica bonito, né? Decolonial, antirracista, fica lindo, tem um monte de coisa linda, e você olha no papel, porque no papel tudo cabe, né? Eu quero ver a prática. A outra perspectiva é a gente não botar para fora do tapete, a gente dizer é isso aí mesmo, e tentar ouvir do CAP, ouvir do município, ouvir do Estado, ouvir do Pedro II, ouvir o que a gente está fazendo para reverter efetivamente isso, para que efetivamente a educação seja, né, um instrumento de luta política, de mudança política, através da língua, através do plurilinguismo, através da pluricultura e através daquilo que a gente acredita, que é a educação pública, que é inserir esses estudantes de alguma forma e que é devolver para a sociedade algo diferente do que ela traz para a gente, né? Então, assim, agradecer através do Marconi, chefe de departamento. Eu agradeço a todos os docentes do departamento de francês. Continuem inquietos, difíceis, porque aí a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Né? A gente que está pensando lá nos editais é sempre um problema bom, né? Porque todo mundo quer fazer tudo. Então, continue dando problemas bons para a gente. Agradecer pela vinda de todos os colegas de outras escolas, né? Dizer que
que a gente possa complementar essas parcerias sempre, né? Sempre conversar, sempre dialogar para a gente poder efetivamente colaborar, de fato, com a sociedade. Enquanto ainda permitem que a gente fale agora na jornada 5x2, 5x3, 5x2, você vai 6x1, mas que enquanto permitirem, né, que a gente fale, que a gente possa falar. E quando não permitir, a gente luta de outra forma. Muito obrigada a todas as pessoas. Obrigada. Marcona, era um cheiro. Mas você bota a professora de história para falar, a professora de história está no cheirão. Beijos, queridos. Cheiro coletivo é sempre melhor. Cheiro coletivo é sempre melhor. Um cheiro coletivo. Muito obrigado. E alguém gostaria de tomar a palavra, fazer algum comentário? Temos uns minutinhos ainda. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui falando para a gente nesse momento importante, porque quando vocês tomam esses pontos, vocês estão incitando a gente a entrar nessa seara antirracista. E uma das coisas que as pessoas que sofrem violência e injúria racial mais reclamam é o desmentido racial. É quando eles falam, eles procuram alguém para relatar o que ocorreu e sempre tem aquilo, mas será que foi mesmo? Olha lá o que você está falando, hein? Olha a responsabilidade do que você está acusando. E eu queria saber o que vocês acham, como é que a prática de vocês, a nossa prática, pode influenciar para que a gente possa ser mais um escutador, aquele que escuta a dor, do que um colaborador do desmentido racial, colocando esse racismo para debaixo do tapete, achando que nós somos iguais, como por muito tempo a ditadura militar fez a gente acreditar. Obrigado. Posso falar? Aí eu coloco minha experiência, antes de mais nada, como negra. Eu tenho um diálogo muito aberto com meus alunos, sabe? Assim, com relação a racismo. Falo muito dessas interseccionalidades social, enfim, porque eu tenho uma história que, assim, eu tenho pais que foram à faculdade, né? E eles têm essa questão, não, mas, né, a pessoa que teve acesso à educação, ter acesso não garante nada. E aí eu conto mesmo. Eu acho que tudo é sensibilização também. Lógico que a gente precisa dos protocolos, né? Acabou de sair um protocolo agora, né, do governo federal, de como lidar com casos de racismo, né, nas instituições, enfim. Mas eu acho que eu me posicionando, né, como uma pessoa negra, eu estou falando de mim, né, mas uma pessoa não negra também, eu acho que a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro e procurar ter empatia para saber das histórias também, né? A gente conversar com pessoas negras, meu amigo negro, porque tem isso, né? Eu tenho um amigo negro, mas assim, você sabe da vida dessa pessoa, o que ela passou. Eu vivo falando para meus alunos, com essa idade, eu já fui parada por agentes de segurança, eu não dirijo, né? Com meu companheiro, minha filha era pequena, já 2 vezes, ostensivamente. Eu não acredito que esse tipo de conversa, eu estou dando um recorte, tá, gente? Esse tipo de conversa não afete as pessoas, eles, enfim, e eles contam, né? No meu caso, as crianças contam. Então, essa coisa, vocês têm certeza? Geralmente, quem é que fica? Quem é que fala? Você tem a certeza? Foi isso mesmo? Não é? Então, assim, colocar, conversar, a gente sempre faz também, chama várias pessoas, tenta entender o que aconteceu, né? Eu acho que o diálogo é o melhor jeito também, além dos instrumentos legais, enfim, mas é a conversa, é o querer se colocar no lugar do outro, que está faltando, acho que é muito isso, né? Você se colocar sempre no lugar do outro. Eu acho que o racismo
ele é um problema estrutural, é uma estrutura, mais do que um problema estrutural, uma estrutura. Então, acho que esse se colocar no lugar do outro, complementando o que ela acabou de dizer, a Júlia acabou de falar, implica... Hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje, durante toda essa semana, esse mês, eu tenho estudado profundamente como Segredo em Confidência, porque hoje eu gravei um vídeo para o Instituto Moreira Salles falando desse livro. E aí eu estava pensando no exercício que a Cecília fez, voltar 200 anos. E eu acho que é um exercício que, ao refletir racismo, a gente sempre tem que voltar 133 anos. Não tem como questionar uma pessoa que passou pelo racismo, porque há 133 anos, aquele corpo estaria sendo chicoteado em praça pública. E que não é muito diferente do que aconteceu ontem com os dois pedreiros em São Gonçalo, que tomaram tiros porque estavam com a furadeira na mão. Então, não mudou nada. Entendeu? Então, assim, nós somos ouvintes qualificados, somos intelectualizados, estamos no espaço acadêmico. Então, nós, menos ainda como docentes ou como estudantes, enfim, tendo todo esse privilégio de passar por todo esse letramento racial do qual não podemos mais fugir, não podemos mais tapar os olhos, principalmente por sermos intelectualizados ou ouvintes qualificados, nós temos de fazer esse exercício de voltar 200 anos, né? Sempre de ver como essa pessoa estaria 200 anos atrás e o que faz ela, de fato, estar sofrendo racismo agora, né? 500 anos, enfim, quantos anos forem, comparando ao tempo atual, que é estrutural, a estrutura se mantém e continua. Então, na minha prática, quando perceber o racismo que a gente sofre, a gente percebe o tempo todo, porque é uma estrutura. Ele age o tempo inteiro, é no olhar, é no não dizer, é nas lacunas, é em estar aqui, não estar ali, é estrutural. No silêncio do outro, principalmente, é saber ler o silêncio, porque o silêncio, o não toque, o não olhar, o atravessar a rua, tudo isso é o racismo que faz gaslighting, que a gente está louco, né? Mas o que faz a imagem do homem negro ser perigosa andando na rua é só porque ele é um homem ou porque ele é um homem negro, né? E também outras representações, estou falando agora do meu lugar como homem negro, que a gente sabe que a gente andando na rua, né? Não só mulheres, homens também atravessam quando nos veem, e não importa se você esteja com um crachá todo segundo, com uma pasta, enfim, bem vestido, porque o estereótipo que o corpo encapsula, ele já nos veste antes da nossa roupa, antes do nosso português, antes do acúmulo de leituras que eu tenho, enfim, já estou enquadrado antes disso. Então, pensar estruturalmente. Eu estou nesse momento de me aprofundar nisso, em pensar a estrutura mesmo. E é muito importante. É isso. Lá na Cruzada, quando a gente pensou esse ateliê de Levi, foi exatamente para fazer essa escuta. Porque a gente não pode não dá para ficar indiferente, tocar o barco ouvindo o que a gente estava ouvindo. E quando a gente fez esse primeiro com a galera de 12 a 14, o tema era bullying e cyberbullying. Mas acabou, quando eles falaram, alguém falou sobre racismo, vai ter um ateliê só para isso. Mas, enfim, ouvindo aquilo, uma coisa me espantou, não sei se Simone se lembra. Um menino falou sobre racismo de uma forma muito normalizada. Eu já sofri racismo. E falando de uma forma muito... E aí eu levei um número, né, de denúncia e tudo mais, mas assim, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar lá, mas assim, o quanto estão querendo engolir, sabe? Como se fosse... a Cruzada foi chamada há pouco tempo de câncer do Leblon, né, gente? Então, assim, aceitar essa condição, né? Não, gente, aceitar não. Então, a gente tem um caminho para a construção ainda deles, e de todo mundo que está, né, todo mundo que participar desse ouvir ali, porque é uma escuta coletiva, né, a gente não está ali para trazer a resposta certa, o que eu falei para eles, a gente não está aqui para apontar, a gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado, a gente está aqui para ouvir vocês, e a gente, né, contribuições também. Então, tem muita coisa para a gente construir e desconstruir ali também,
uma formação deles e nossa, e a gente está buscando isso, porque não dá para normalizar, né? E achar que é um lugar comum. Não, não é. Eu não aceito isso. Então, é isso. Deixa eu só complementar. É que essa pesquisa que eu fiz foi justamente numa escola, né, ali no Leblon, e alguns alunos da Cruzada. E aí você vê essa questão estrutural, por exemplo, do ponto de ônibus, a feira, tudo na porta da escola. Então, é aquilo, né? Ali é o lugar que a gente pode fazer tudo, porque são aqueles corpos que estão ali. E eu fiz parte de um projeto da UERJ com a professora Patrícia, agora esqueci o sobrenome, de biologia, e Observatório da Lagoa. Então, era justamente para entender o que era aquele território, né, que era um território que vocês, né, vocês fizeram a pesquisa, né, era um território favelizado, enfim, e que a favela que pegou fogo do nada, enfim, e com certeza alguns alunos são descendentes, né, das pessoas que perderam suas casas, mas o fato, eu só queria complementar, porque assim, a gente também lida conversando muito sobre racismo com os próprios corpos, com as próprias crianças, porque elas é que têm que saber se defender. E o olhar para 300 anos atrás, conhecer cada vez mais história. Qual a história? A história que foi apagada, né? Maria Filipa, enfim, eu fico radiante quando minha filha dá uma história, minha filha é aluna do Pedro II, né? E falando de Maria Filipa, no processo de independência, enfim. A gente não tem isso. Então, a gente indo na Lagoa e incomodando, porque a pessoa de bicicleta não gostava de ver aquele bando de alunos de escola pública, aquilo já era um treinamento. Então, eu acho que nessas situações também de racismo, a própria vítima, que é difícil também, né, gente? Mas ela tem entendimento do lugar dela, do corpo dela, na hora do embate. Eu acho que a gente precisa também pensar nisso também. Obrigado, Júlia. Nossa hora está avançada, infelizmente. Eu acho que a gente poderia aqui ficar nesse tema o resto do dia, né, e muitos mais dias, mas vamos encerrar. E que a gente possa levar nessa mesa essa inquietação, que eu acho que todos eles trazem, né, a partir da qual eles propõem alguma coisa, eles passam a inquietação para a ação, né? Enquanto professores, eu acho que isso já é uma coisa inerente a gente, que a gente possa transformar isso mesmo no caminho de uma educação. A Bárbara Karim fala que dizer educação antirracista é uma redundância, né? Porque se ela é educação, ela tem que ser antirracista, né? Isso. Muito obrigado, queridos. Só 2 lembretes, né? Quem chegou depois, o QR Code para marcar a presença na lista de presença, é através dela que vocês recebem o certificado de ouvinte. Tá? E dizer que está disponível também o nosso lançamento da turma de 2024 da especialização Francês em Foco, naquele QR Code ali, ou diretamente no site do nosso núcleo, o nefpcp2.org. Muito obrigado, uma boa tarde para todo mundo.